versículo apenas para introduzir o assunto de hoje. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. O versículo é o 10 mesmo. Todo mundo conhece de cor, né? Lucas 19, 10. Palavras do Senhor Jesus, quando ele diz, depois de ter aquele encontro com Zaqueu, ele vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até aqui, por enquanto, depois vamos ver também vários outros textos. Hoje não vamos tratar especificamente de um dos assuntos, né, que vimos tratando, pensando naqueles 5 pontos do calvinismo. O irmão me abriu os olhos para usar a expressão correta. Nós não estamos estudando o calvinismo, né? Nós estamos analisando aquilo que o calvinismo diz e procurando refutar isso, ou refutar mesmo pelas escrituras, pela leitura de vários textos das escrituras, procurando assim incentivar cada estudante da palavra de Deus a ter bastante cautela quando se deparar com afirmações, né? É preciso comparar isso bastante com as escrituras. Então, nós não vamos falar sobre a expiação limitada. É muito importante, é fundamental, porque a expiação de Cristo é central para o Evangelho. Mas como eu considero que, para mim, dos 5 pontos ali, talvez o ponto mais absurdo seja esse: afirmar que a expiação de Cristo ela é limitada, ela foi feita apenas para um número limitado de pessoas. Então eu pensei que nós não precisaríamos, pelo menos aqui nesse tempo curto, gastar tempo com ela, crendo que os irmãos que estão aqui estão lendo a Bíblia bastante e tendo bastante conhecimento de que a expiação que Cristo fez na cruz ela é suficiente para todos. Um outro ponto que a gente iria considerar, mas também não estava nos planos de considerar aqui, é o último ponto, a perseverança dos santos. Até certo tempo atrás, eu achava que eu concordava com o último ponto do calvinismo, que a perseverança dos santos ela é bíblica. Porque eu pensava que João Calvino e os calvinistas, eles asseguram a certeza absoluta da salvação. E o crente no Senhor Jesus Cristo, ele não volta atrás, ele não perde a sua salvação. Eu concordava que esse ponto poderia apoiar e crer realmente. Mas estudando mais detalhadamente a perseverança dos santos, ensinada por João Calvino, pelos calvinistas, a gente percebe que na verdade não é segurança dos santos, não é perseverança, né? Mas ali não traz nenhuma segurança. Na verdade traz insegurança. E contei aqui daquele ancião que durante anos lutou com uma profunda insegurança no seu coração. Ele não conseguia ter certeza se ele era um eleito, porque a perseverança dos santos será, através de vários sinais, vai confirmar se aquela pessoa é eleita ou não. E se a pessoa, depois de 40, 50 anos de vida cristã, vier alguns sinais de que ele não é eleito, então ele perdeu tudo, toda a experiência religiosa que ele teve foi tudo em vão. Então, até o fim, a pessoa fica naquele suspense. Será que ainda vai vir algum sinal que mostra que eu não sou eleito? E ele fica nessa expectativa de juízo, de condenação, vivendo uma vida, né, religiosa, sem segurança para a sua alma. Mas nas Escrituras nós vamos aprender que a segurança eterna é bíblica. E a segurança eterna não está baseada em aquilo que o homem faz, que o ser humano faz. Ela está baseada naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. A sua obra expiatória na cruz garante a salvação. Quando o homem nasce de novo pela fé em Cristo, ele se torna verdadeiramente filho de Deus. Ele é recebido na família de Deus como filho gerado pelo Espírito Santo. Se torna filho de Deus. E uma vez filho, para sempre filho. E além disso, quando alguém crê no Evangelho, Efésios 1:13, mostra que enquanto nós ouvimos e cremos, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, o selo
do Espírito Santo é também essa garantia da eternidade, uma segurança eterna. E também as inúmeras, muitas promessas de segurança para a alma daquele que confiou em Cristo como Salvador. Quantas promessas nós temos, especialmente no Novo Testamento, no Evangelho de João, na Carta aos Romanos e assim por diante. Muitas promessas. Então, não há dificuldade para nós encontrarmos, especialmente no Novo Testamento, base para aqueles que confiaram em Cristo para a salvação estarem eternamente seguros em relação à salvação, em relação à condenação dos seus pecados. Estão livres para sempre da condenação. Então, eu creio que esses dois pontos não iríamos considerar, mas pelo menos dando essa pincelada, incentivando os irmãos a estudar melhor, se eles têm ouvido, se têm aceitado, né, essa teoria. Então, hoje, eu pensei apenas pensar em alguns pontos, às vezes que ficaram soltos durante esses dias, e tentar esclarecer um pouco melhor esses pontos. Eu quero citar aqui mais uma vez uma afirmação. Agora eu não vou citar o nome do irmão, porque por respeito a esse irmão, porque considero um servo de Deus, fiel, dedicado, mas ele faz uma afirmação aqui, e eu vou ler para vocês. Em relação ao amor de Deus, ele diz assim: Deus não ama salvificamente os pecadores. Deus não ama salvificamente os pecadores, mas exclusivamente os eleitos, antecipadamente em sua soberania. Deus não ama salvificamente os pecadores, mas exclusivamente os eleitos, antecipadamente em sua soberania. E os demais? Ele diz, os demais ele odeia. Os demais ele abomina para condenação eterna. Deus não ama salvificamente os pecadores. Na verdade, ele odeia, ele abomina os demais para a condenação eterna. Quando a gente está lendo um livro, né, a gente compra lá na livraria um livro, várias páginas, a gente está lendo, a gente lê às vezes rapidamente para chegar ao fim, a gente passa às vezes por cima dessas afirmações, a gente não agarra ali. Talvez porque a gente esteja já inconscientemente tendo na nossa mente algumas ideias. E a gente passa em cima dessas afirmações e vai lendo, depois fala, gostei do livro. As coisas interessantes, gostei do livro. Depois, uma conversa com amigos, com irmãos, a gente diz, olha, eu comprei esse livro, gostei muito, olha, você quer ler? A gente oferece para uma outra pessoa. E essa outra pessoa que recebeu esse livro vai agarrar em cima dessa afirmação. Quando passar em cima dessa afirmação, ele vai agarrar aqui, ele vai estranhar. Ele vai estranhar e talvez pela falta de conhecimento das Escrituras, um conhecimento mais geral das Escrituras, ele vai ficar preocupado com isso. E aí ele vai voltar de vez em quando no livro. Será que é isso mesmo que ele falou? E ele vai ler de novo. E ele vai ler o livro novamente. E aí ele vai pegar esses pontos polêmicos e vai agarrar no seu coração. Ele vai entrar em conflitos. Conflito na sua mente, conflito na sua alma em relação ao amor de Deus. Certamente todos, né, alguns anos atrás, ouviram aquela grande polêmica que foi espalhada rapidamente quando um pregador resolveu dizer que Deus não ama pecadores, que Deus odeia os pecadores. E aquele chavão, né, evangélico que todos nós certamente já usamos, eu procuro evitar. Deus ama os pecados. Isso, vai, me ajuda aí. Deus ama os pecados. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores. E eles dizem, esse é um chavão que não é verdade. Apenas nós temos que abandonar isso, porque na verdade a Bíblia diz que Deus odeia os pecadores, abomina os pecadores para a condenação eterna. E eles têm razão em relação a um texto bíblico, a dois textos bíblicos. Quando aquele texto é considerado isoladamente, ali está escrito literalmente que Deus odeia, que Deus abomina, que Deus detesta, tanto o pecado quanto os pecadores, naquela ocasião, naquele contexto.
Então, é preciso que a gente analise essas coisas, né, para que a gente não deixe um chavão usado durante tantos anos, talvez pelos arminianos, e de repente a gente troca esse chavão para uma outra afirmação calvinista. Nós não saímos do lugar, na verdade. Ficamos com os chavões dos homens e deixamos a Bíblia de lado. Então, afinal de contas, Deus ama ou não os pecadores? Deus odeia ou ama os pecadores? Deus é perfeito, a gente sabe disso. E a perfeição de Deus se dá quando a gente percebe os seus vários atributos: amor, justiça, santidade, poder, né, onipotência, onipresença e assim por diante. E o perfeito equilíbrio entre esses atributos. Deus é justiça. Se a gente considerar separadamente só a justiça, nós vamos ficar assustados com as afirmações da palavra de Deus, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fará em relação à sua justiça. E nós vamos encontrar textos dizendo que, como Salmo 5 e outros textos mais, que Deus abomina os pecadores. Não somente o pecado, mas os pecadores, os ímpios. Deus odeia, abomina. Quando está se tratando da justiça, desse atributo de Deus, a justiça. Mas também quando a palavra de Deus está tratando do seu amor, nós vamos encontrar expressões que parecem ser arminianas. Nunca foram arminianas. Os arminianos usaram a palavra de Deus, mas elas são das Escrituras, né? Em relação ao seu amor, à sua misericórdia em favor de todos os pecadores. E também, assim, em relação aos outros aspectos do caráter perfeito de Deus. Então, quando encontrarmos nas Escrituras um texto que soa-nos estranho ao caráter de Deus, tentemos lembrar dos outros textos da palavra de Deus em toda a Bíblia que vai trazer equilíbrio para aquele texto. E dessa forma a gente não vai ser levado a um extremo, a pegar um texto da palavra de Deus e dizer Deus é assim, ou Deus faz assim, esquecendo dos demais textos que trazem equilíbrio, a revelação acerca da pessoa de Deus, do caráter santo de Deus. Então, Deus, em justiça, Ele abomina os pecadores, o pecado e os pecadores. Deus é justo, 100% justo. Nunca Deus vai estar ao lado do pecado, apoiando o pecado, ou não punindo o pecado, ou não aborrecendo, abominando o pecado, na sua justiça. Mas Deus, sendo amor também, Ele ama o pecador. Não há dúvida quanto a isso. Nós vamos depois ver várias expressões da palavra de Deus que mostram isso de maneira bem clara. Então Deus, na sua justiça, abomina o pecado e os pecadores. No seu amor, Ele ama os pecadores. Como é que concilia isso? Deus em graça e misericórdia. Deus em graça e misericórdia, Ele pega a sua justiça, que abomina o pecado e os pecadores, e lança sobre o seu Filho Jesus Cristo. Todo o seu ódio, todo o seu furor, toda a sua ira contra o pecado e os pecadores é lançado sobre Cristo. E o Senhor Jesus Cristo lá na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus, em graça e em misericórdia, agora, tendo lançado a sua justiça, a sua ira contra os pecadores e o pecado na cruz, na pessoa do seu Filho, Ele abre o seu coração e Ele diz: eu amo os pecadores, eu quero salvar os pecadores, venham a mim todos. O seu amor é estendido a todos os pecadores, porque a sua justiça, o seu ódio, a sua abominação ao pecado foi lançado sobre o seu santo Filho, o Senhor Jesus Cristo. Também porque o irmão Alexandre já tratou desse assunto numa das pregações. Achei que seria suficiente aquilo que o irmão nos apresentou sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. Também ontem, o irmão Genesi, na crucificação do Senhor Jesus. Muito bem. O texto que nós lemos, então, inicialmente, Lucas 19:10. Todos sabem de cor. O texto diz que o Filho do Homem, o Senhor Jesus está dizendo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem que ele veio buscar e salvar? O eleito ou o perdido? Ele veio buscar e salvar o perdido. E se ele veio buscar e salvar o perdido, foi por amor. Ele foi à cruz por amor. João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Será que ele não amou esse perdido? E o perdido é perdido, é depravado, é morto em delitos e pecados, é abominável aos olhos dele. O perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio buscar o eleito, o escolhido, que está separado já, não. Ele veio buscar e salvar o perdido. Outro texto que poderemos ler também, Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos capítulo 10, texto também muito conhecido, o verso 21. Aquele jovem rico que se aproximou do Senhor, desejando a vida eterna, querendo entender o que ele precisava fazer para ser salvo. E diz o versículo 21, e Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, rapidamente, considerando esse jovem rico, é um perdido, ele não é salvo ainda. Sendo perdido, ele se encaixa na depravação total. Sendo um depravado totalmente, ele é abominável aos olhos do Senhor. A sua justiça tem que condenar esse jovem pelos seus pecados. Mas agora o Senhor Jesus está olhando nos olhos desse jovem, que vem a ele com uma certa religiosidade no seu coração, dizendo: eu estou seguro que eu estou fazendo o que eu posso. Mas ele ainda não tem certeza de vida eterna, ele quer ter essa certeza. Se falta para ele ter a vida eterna, e ele vai perguntar: Senhor, o que farei para ter a vida eterna? E o Senhor diz: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e vem, terás um tesouro no céu. E agora nós lemos a resposta desse jovem, a reação desse jovem, ele contrariado. Ele não gostou do que o Senhor Jesus falou. Ele ficou entristecido pela palavra que o Senhor Jesus deu a ele. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se, ele virou as costas para o Senhor, ele foi embora. Retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele voltou para as suas propriedades. Eu prefiro ficar com as minhas propriedades do que com essa vida eterna que o Senhor me falou. Mas é interessante notar que no versículo 21 diz: e Jesus, fitando, olhando nos olhos desse jovem, diz: e Jesus, fitando, o amou. O amou. Será que esse amor do Senhor Jesus para com o jovem rico era um amor apenas de amigo? Era apenas um amor, um carinho que tinha por ele, mas o Senhor não desejava salvar esse jovem? Não estava nos planos do Senhor Jesus Cristo salvar o jovem rico? Não estava na mente do Senhor Jesus Cristo: esse aqui é um eleito, esse aqui não é um eleito, então não vou salvar. Eu vou até amar ele, mas não um amor salvífico. Eu não vou amar ele no sentido de salvá-lo. Vou amar apenas como amigo, vou ter compaixão dele, mas eu não quero salvá-lo. Será que é isso? Mas é isso que o calvinismo ensina. Aquilo que eu citei no início, isso é largamente ensinado, que Deus não ama salvificamente. Essa expressão é usada muitas vezes. Se a gente pergunta para o calvinista dizendo: Deus ama ou não a humanidade? Sim, Deus ama. Mas salvificamente Deus só ama os eleitos. Ele ama toda a humanidade, porque Ele dá o sol, a chuva, a saúde, família, proteção, e até mesmo ambiente espiritual para que a pessoa conviva, mas salvificamente Ele só ama os eleitos. Ele só vai salvar, amar e salvar somente os eleitos. Então eles colocam dois tipos de amor: um amor que salva e um amor que apenas protege, abençoa aqui durante alguns poucos anos. Eu creio que nós não podemos aceitar afirmações assim em relação ao amor de Deus. Eu creio que estaríamos desagradando muito o Senhor. Que nós estaríamos falando do Senhor alguma coisa que não é reta. E o Senhor, da mesma forma como se irou contra os amigos de Jó, poderia também se irar contra nós, se nós afirmássemos isso. Que Deus não ama
os pecadores no sentido de querer e desejar salvar todos. Todos. Então, eu gostaria que nós lêssemos alguns versículos onde a palavra todos se repete e vamos então ver o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ler a carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Romanos 3, verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. A palavra todos aparece aqui. Paulo está dizendo. Será que nós, os judeus, temos alguma vantagem por sermos o povo de Deus, o povo escolhido? O povo que recebeu a palavra de Deus? Ele diz, temos nós qualquer vantagem? Ele diz, não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Quantas pessoas estão debaixo do pecado? Todos. Alguém tem dúvida? Esse todos aqui significa todos mesmo ou não? Apenas algumas pessoas. Todos que estão debaixo do pecado significa toda a raça humana, sem exceção de uma só pessoa. Apenas aquele que veio do céu, nasceu por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. O Senhor Jesus Cristo, esse nasceu sem pecado. Mas toda a humanidade, vinda de Adão até hoje, até o último que vier a nascer, todos estão debaixo do pecado. Então a palavra todos aqui precisa ser considerada como todos, sem exceção. Vamos mais à frente, então, o verso 19. Romanos 3, verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, duas vezes aqui nós temos a palavra toda, o todo. A lei diz para que se cale toda a boca. A lei diz para os homens, olha, toda a boca precisa se calar perante Deus. E todo mundo seja culpável perante Deus. Então, mais uma vez, essa palavra toda, ou todo aqui, significa todo mesmo ou tem exceção? Todas as pessoas diante da lei estão culpáveis ou não? Sim. A segunda expressão, todo mundo seja culpável perante Deus. Todo mundo realmente tem culpa perante Deus ou não? Tem exceção? Sim, todos estão culpados perante Deus. É o que Paulo está ensinando claramente aqui. Verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui, mais uma vez, a palavra todos vem se repetindo. No versículo 22 diz, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos. Esse todos aqui é o mesmo todos que estava sendo considerado antes ou ela tem uma exceção? A outra pergunta, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. A palavra mudou. Versículo 23, porque todos pecaram. Todos pecaram, tem exceção ou não? Nós já consideramos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A única diferença aqui é que a segunda palavra no verso 22 especifica todos os que creem. Agora sim, todos os que vierem a crer no Senhor Jesus Cristo, todos, sem exceção, serão justificados. Serão justificados. A garantia de que aqueles que estão aqui, que um dia vieram a crer no Senhor Jesus, ouviram a pregação e creram. Talvez você nem lembre exatamente as palavras que você disse, você nem lembre exatamente as circunstâncias, mas você hoje tem a convicção, eu criei mesmo. Eu estou entendendo melhor agora, mas naquele dia, naquela época, eu criei. Então, você possa ter certeza absoluta, você foi justificado, você creu, você foi justificado diante da justiça de Deus,
através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, Romanos capítulo 5. Verso 12. Estamos considerando essa palavra todos. O verso 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais uma vez a gente pergunta, a palavra todos aqui tem o mesmo significado que antes, ou mudou? Todos os homens são mortais? Sim, todos os homens são mortais. Todos pecaram, por isso, né? Vem a morte para eles? Sim, todos pecaram, e a morte é a prova de que todos realmente pecaram. Então até aqui não houve mudança no significado da palavra todos. Capítulo 5, versículo 18. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. Então, na primeira parte do verso 18, diz que o juízo de Deus veio sobre todos os homens para a condenação. Isso é verdade? Todos os homens estão condenados diante de Deus, diante da sua justiça? Aqui diz, sobre todos os homens, sem distinção. O versículo continua e vai usar a palavra todos novamente. Ele diz, assim também, por um só ato de justiça, pelo ato do Senhor Jesus Cristo, pela morte dele na cruz, veio a graça. E a graça veio sobre quem? Veio a graça sobre todos os homens. Se no início do versículo diz que o juízo veio sobre todos os homens, sem distinção, o mesmo versículo está dizendo que a graça também veio sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Significa que todos serão salvos. É o universalismo que está sendo ensinado aqui? De forma nenhuma. Todos os que creem, nós vemos lá no capítulo 3, e agora o capítulo também vai mostrar isso. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Capítulo 9, Romanos capítulo 9. Verso 15. Diz assim: pois ele diz a Moisés, citando as palavras do Senhor: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem pode, mas de usar Deus a sua misericórdia. E o verso 18: logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. E alguém disse, olha, agora bagunçou tudo, porque agora contradizemos tudo que foi falado aqui. Porque o texto está dizendo de maneira clara que Deus é quem decide de quem ele vai ter misericórdia. Que ele tem misericórdia de uns, e ele decide não ter misericórdia de outros. Está muito claro o texto. Né? E a conclusão no verso 18 é, logo, tem ele misericórdia de quem ele quiser. E também ele endurece a quem ele agrada fazer isso. Quando a gente lê um texto desse, inicialmente a gente estranha, mesmo que a pessoa não tenha muito conhecimento da palavra de Deus. E se esse texto for considerado isoladamente, é puro calvinismo que nós vamos ensinar, sem dúvida alguma. Agora, se a gente vier considerando que Paulo vem tratando do capítulo 1, 2, 3, 4 e vai até o fim da carta, a justificação pela fé, nós vamos ter uma melhor noção do que ele está dizendo aqui. Deus diz, terei misericórdia de quem aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus está livre para ele ter misericórdia de quem ele quiser. Ninguém obriga Deus a agir. Senhor, só tem que agir em misericórdia para esse ou para aquele. Deus está livre para isso, para agir com misericórdia. E o verso 18 diz, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Agora, vamos para o capítulo 11, quando ele termina essa sessão dos 3 capítulos aqui, foram falados em 3 capítulos difíceis. Capítulo 11, quando ele está concluindo o assunto, quando ele está terminando esse assunto, no versículo 32, ele diz assim,
Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Deus colocou todos debaixo da desobediência, diante da sua santa lei. Todos desobedientes, todos pecadores, todos pecados, separados estão da glória de Deus. Deus encerrou-os debaixo da desobediência. Para que Deus fez isso? A parte final do versículo 32 diz: a fim, com essa finalidade, Deus colocou todos debaixo de uma condenação, debaixo de desobediência. Para quê? Para que Ele possa, na sua misericórdia, na sua graça, diz aqui, a fim de usar de misericórdia para com todos, para estender a sua misericórdia para com todos. Então, a sua misericórdia, ela é estendida a todas as pessoas, sem distinção. E certamente haverá aqueles que vão se aproveitar da misericórdia de Deus, vão crer no Evangelho, vão ser purificados e perdoados dos seus pecados. Mas haverá aqueles que desprezarão a misericórdia de Deus, continuando a crer nos seus próprios méritos, como os judeus estavam fazendo, especialmente aqui na carta aos Romanos. Os judeus estavam confiando que eles eram um povo escolhido, estavam confiando que eles tinham a palavra de Deus, estavam confiando que eles tinham as Escrituras, e que por causa disso Deus estava obrigado a ter misericórdia deles. A misericórdia de Deus para os judeus era uma obrigação, e todos os judeus estavam convictos disso. E Paulo vem dizer para esses judeus: não é bem assim não, tá? Não pense que por vocês serem judeus, Deus está obrigado a ter misericórdia de vocês, não. Vocês estão confiando em méritos próprios. E entrando na carta aos Romanos com esse pensamento, muita coisa vai ficar clara. Os gentios, que não tinham mérito nenhum, que não buscavam a Deus, que não conheciam a Deus, estão crendo no Evangelho, estão sendo salvos, alcançados pela misericórdia. Por quê? Porque eles não estão confiados em si mesmos, nem na sua religiosidade. Deus está tendo misericórdia dos gentios. E também de judeus que estão se arrependendo e convertendo. Não há distinção. O Senhor usa de misericórdia para com todos, tanto judeus como gentios. Mas existem mais alguns textos. Vou avançar talvez 5 minutos aí. 1 Timóteo, capítulo 2, agora vamos para aqueles textos, né, tão conhecidos. 1 Timóteo, capítulo 2, e o verso 4. O desejo de Deus. Primeiro Timóteo 2, versículo 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então aqui nesse texto nós temos mais uma vez a palavra todos, 2 vezes. No verso 4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa palavra todos, será que significa todos mesmo ou tem uma distinção aí? Conforme já vimos considerando na carta aos Romanos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O calvinismo vai dizer que todos aqui é todos os eleitos. Eles vão incluir essa palavrinha aqui por trás, né, por trás das entrelinhas aqui. Fica escondidinho ali, atrás das entrelinhas. Todos aqui, Deus deseja que todos aqui, todos os eleitos sejam salvos. Mas o eleito não vai ser salvo já? Mas ele deseja que o eleito seja salvo? Como é que é isso? Ele já elegeu para a salvação, ele se comprometeu em dar a fé para o eleito, para ele ser salvo, ele se comprometeu em dar a perseverança para que eles permaneçam salvos até o fim, e ele está desejando que o eleito seja salvo. Deixa eu tentar entender. Entenderam? Alguém entendeu? Então, se ele não desejar, o eleito não salva? Então, eleito? Está eleito ou não está? A eleição garante a salvação ou não garante? Então, a cabeça da gente entra em parafuso, se a gente pensar nisso. E graças a Deus que alguns irmãos que adotam o calvinismo são fiéis, não ao calvinismo, são fiéis à palavra de Deus.
E alguns desses irmãos que foram muito bem sucedidos na evangelização, que milhares de pessoas foram salvas pelo seu ministério, disseram: eu prefiro ser incoerente comigo mesmo do que incoerente com a palavra de Deus. E um deles, Charles Spurgeon, disse: todos é todos, sem distinção. Ele comprava briga com seus companheiros calvinistas por causa disso. E outros irmãos também não aceitaram essa interpretação da palavra todos aqui, em 1 Timóteo 2, né, como sendo todos os eleitos só, não todos os homens indistintamente. Então, Paulo deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se ele deseja que todos os homens sejam salvos, ele tem que fazer alguma coisa para que esse desejo seja cumprido. O que ele fez? Versículo 6. O qual, falando do Senhor Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate por quantos? O qual se deu em resgate por todos. O seu sacrifício foi feito por todos, ele pagou o resgate de todos. Se ele deseja que todos sejam salvos, então ele tem que pagar o preço de todos, para que eles possam ter a oportunidade de serem salvos, tendo uma obra pronta para que eles se apropriem da salvação. Então Deus deseja que todos sejam salvos, e o Senhor Jesus Cristo pagou o preço do resgate por todos. Mais à frente, Tito, né? Também já foi citado aqui, carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 2, e o verso 11, falando da graça de Deus. A graça que nós já consideramos, a graça é necessária, é absolutamente necessária para a salvação de qualquer pessoa. Ninguém na face da terra será salvo sem a graça de Deus. Mas essa graça, diz aqui, verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Gosto da versão corrigida, que diz que a graça se manifestou trazendo salvação. Trazendo salvação. A quantos? A todos os homens. De maneira que todos os homens são indesculpáveis se não serão salvos. Eles não terão como se desculpar perante Deus, dizendo: Senhor, eu queria ser salvo, mas o Senhor não trouxe a graça para mim. Eu não fui socorrido pela graça salvadora. A graça salvadora não se aproximou de mim, por isso que eu não sou salvo. A graça se manifestou salvadora a todas as pessoas, inclusive a você que está aqui. A graça de Deus está se manifestando durante essa semana, o tempo todo, para que você seja salvo. E se você não for salvo, você não pode culpar a Deus por isso. Deus está te dando muitas oportunidades, visitando você com a sua graça. E é a graça salvadora, não é graça só do sol, da chuva, das amizades, da saúde, não. É graça salvadora, salvação, vida eterna que ela traz. Hebreus capítulo 2, carta aos Hebreus, capítulo 2, no versículo 9. Diz o verso 9: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Mais uma vez a palavra toda aparece aqui. O Senhor Jesus Cristo provou a morte. Por quem? Por todo homem. A sua morte foi em favor de todos. O seu sacrifício é suficiente para todos. Mas ele só será eficiente para aquele que crê, para aquele que se arrepender e crer. É claro que esse arrependimento virá pela graça de Deus. E quando essa pessoa crê, a obra de Cristo, a morte de Cristo na cruz foi suficiente, é suficiente para salvar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer condição. Todo homem. E mais um texto. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O Senhor Jesus Cristo, ele é a propiciação, é o sacrifício que aplacou a ira de Deus, e
que ofereceu para nós uma reconciliação, que oferece base para nossa reconciliação com Deus, para nós termos paz com Deus. E o apóstolo João diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, pecados dos crentes, pecados dos salvos, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E diz, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mas ainda pelos do mundo inteiro. O que é que nós podemos entender com esse texto? Creio que é a suficiência da obra de Cristo em favor de todos os homens, em todas as tribos, em todos os povos, em todos os tempos. A obra de Cristo ofereceu oportunidade de salvação para todos. A graça de Deus. Então, irmãos, eu creio que esses textos, e certamente muitos outros que poderíamos ler, formam uma base muito firme para que o pregador do Evangelho, para que o evangelista que sai de casa em casa, nas ruas, oferecendo folhetos, conversando com uma pessoa, ou o evangelista que prega para um auditório, é uma base firme que o pregador fica totalmente livre para dizer, Deus ama vocês, Deus quer que vocês sejam salvos, todos os que estão aqui, sem exceção, são amados por Deus. A propiciação de Cristo foi feita por você, meu amigo que está aqui, e você pode ser salvo. Deus quer te salvar. Você está nos planos do Senhor para a sua salvação. O preço dos seus pecados foi pago por Cristo na cruz perfeitamente. Você pode ser salvo e perdoado hoje. Onde você estiver, quem seja você, em qualquer circunstância em que você estiver, não há limitação para a graça de Deus. Deus ama e quer salvar a todos os homens. E o sacrifício de Cristo foi feito em favor de todos os homens. E, para finalizar, Romanos capítulo 10, aquela promessa tão clara e tão simples, né, que uma criança bem pequenininha já pode entender. Romanos capítulo 10, versículo 11. Deus ler o texto todo, a partir do versículo 8. Romanos 10, verso 8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Promessa. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, e é rico para com todos os que o invocam, qualquer pessoa que invocar. E o versículo 13 vai dizer, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um versículo que é amplo, completamente amplo, é 100% amplo, todo aquele, em qualquer lugar, em qualquer condição, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, diante desses textos tão simples e claros que as crianças às vezes aprendem de cor, como é que nós podemos dizer e limitar a pregação do Evangelho, dizendo, olha, cuidado quando for pregar o Evangelho, não sai aí oferecendo salvação para todos, porque não é bem assim. Cada irmão aqui saia daqui com plena convicção. Você pode oferecer o Evangelho, falar que o Evangelho oferece salvação a qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer condição, em qualquer hora. Você pregue isso com firmeza, não se envergonhe desse Evangelho. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho da graça de Deus. Esse é o Evangelho da graça de Deus. É graça ilimitada, para todos e sobre todos. Graça que salva aquele que crê, aquele que se arrepende de crer, e essa pessoa vem ao arrependimento e à fé pela operação da graça de Deus. Então, que o Senhor opere, que o Senhor fale os corações. Se há alguém que ainda não é salvo nesta manhã, ainda é oportunidade para que você seja salvo nesta manhã. Seja assim. Amém. Amém.